Sejam bem-vindos ao workshop sobre XPS, o isolamento térmico 360 para a vossa casa. Nós somos a Fibran, cá em Portugal somos a Iberfibran, somos uma empresa de produção de placas de isolamento térmico em poliestireno extradido, o XPS. Pertencemos ao grupo Fibran de origem grega. Estamos sediados com fábrica em Ovar desde 2002. Somos uma empresa com certificação ISO 9001, certificação de qualidade. A certificação ambiental também ISO 14001 e temos também marcação CE nos nossos produtos. A Iberfibran tende a dar resposta em termos de fornecimento de isolamento térmico para o mercado de Portugal e para o mercado de Espanha. Fomos o primeiro produtor em Portugal de placas XPS. Portanto, a espuma poliestireno extrudido. Pela Europa, todo o grupo já tem cerca de 6 fábricas em que produzimos o XPS, produzimos Landrocha, produzimos placas de gesso cartonado. Em Portugal, infelizmente só dispomos de XPS. Explicar aqui um bocadinho como é que nos vamos inserir no sistema Passivals. Como vocês já sabem ou não, o sistema construtivo Passivals baseia-se em alguns conceitos. O conceito de saúde e conforto para os seus ocupantes, através da temperatura, manter a temperatura ideal no interior, manter o edifício saudável, uma vez que também permite proteger todos os seus elementos construtivos. A eficiência energética, porque utiliza pouca energia para o seu aquecimento e arrefecimento. Torna-se um conceito construtivo acessível quando bem pensado a partir do projeto. Se utilizarmos todos os conceitos na fase de projeto, vamos conseguir poupar porque vamos estar a projetar bem e acaba por ser sustentável. Sustentável no sentido que utiliza produtos sustentáveis, amigos do ambiente, e sustentável no sentido que vai reduzir a pegada de carbono devido ao resíduo consumido. Os princípios da Passival são sim, é a correta escolha do isolamento térmico, a correta escolha das janelas e portas, para depois tornar... Posso? Sim, já está a funcionar. Para conseguirmos também chegar à premissa da estanquidade do ar, que não vamos deixar o ar sair, vamos obrigá-lo a circular, vamos fazer sistemas de ventilação com recuperação de calor para reduzir o tal consumo energético e manter a temperatura interior no inverno e no verão. No inverno, impedir que o calor saia, no verão, impedir que o calor entre. E as pontes térmicas. Isso depois vai ser tudo um conceito que vai fazer parte da envolvente opaca, que é uma das premissas da Passivals. Agora, o porquê do XPS. O XPS são as placas de poliestireno extrudido. A matéria-prima é a resina poliestireno. É a resina de poliestireno, podem ver aqui na imagem, vem num granulado, no poliestireno virgem. Depois é junto com o aditivo ignífugo, com o corante e com gases expansores, que são todas estas matérias-primas em conjunto são sujeitas a um processo de extrusão. Esse processo de extrusão vai-lhe conferir uma estrutura de solar fechada. Todas as características do XPS são baseadas nesta estrutura solar fechada. Do lado direito temos ali o exemplo do XPS em cima, e conseguimos ver em fase microscópica, a imagem microscópica, como a estrutura é. A estrutura não possui ar no seu interior. Em baixo temos o exemplo do EPS, que é o poliestireno expandido, tem outro tipo de produção, em vez de ser extrudido é expandido. Eu não sei se falar um bocadinho alto vocês percebem ou não, se calhar é mais fácil do que estar aqui com o microfone. E agora? Portanto, o EPS é um produto de estrutura solar aberta, portanto, tem 98% de ar. E vamos ter ali uma circulação de ar, por exemplo, de água, de outras características.
que não vão ser tão potenciadas como no XPS, pelo facto de ser estrutura solar fechada. Em termos de densidade, o XPS apresenta valores entre os 33 kg por metro cúbico e os 35. Em termos de apresentação, podemos ter o produto com acabamento liso, o produto com acabamento sem pele. Ele, quando sai da máquina extrusora, sai sempre liso, que chamamos-lhe a pele extrusão. Podemos retirar essa pele e podemos ter depois com liso com pele de extrusão, ranhurado com pele de extrusão ou liso sem pele de extrusão. Mais à frente vamos perceber o porquê dos acabamentos. Em termos de perfil de encaixe, podemos ter o perfil I, que é o perfil reto, o perfil meia madeira, que é o perfil L, e o perfil mais fêmea, que é o perfil em D. Em termos de dimensões de produção, podemos ter larguras de 500 mm a 1250 mm, comprimentos de 1000 mm até 3300 mm e espessuras desde 4 mm até 160 mm. Em termos de produção da máquina, saem com desde 40 mm até 160. Os 4 mm é um bloco de 4 cm que depois é fatiado. Okay? Em termos de principais características, todas estas características advêm da sua estrutura solar fechada. Temos um produto que tem estabilidade dimensional. Quando condicionado em termos de temperatura e de umidade, ele não sofre grandes alterações, okay, durante 48 horas. Portanto, é um produto que pode estar exposto às intempéries, que não vai ter problema. Vai poder estar presente também na presença de água. Ele não vai alterar nem o comprimento, nem a largura, nem a espessura. Okay? Em termos de propriedades térmicas, é um produto de baixa condutibilidade térmica. Dentro dos isolamentos térmicos é do que apresenta mais baixa condutibilidade térmica e, consequentemente, melhor resistência térmica. A fórmula da resistência térmica é a espessura a dividir pela condutibilidade térmica. Quanto menor a condutibilidade, maior vai ser a resistência térmica, portanto, melhor vai cumprir o papel de isolamento térmico. Em termos de absorção de água, é um produto que não absorve água nem por imersão, nem por capilaridade. A minha ficha técnica apresenta sempre um valor inferior a 0,7%, mas isto estamos a falar na face de bordo. E estamos a falar naquelas bolinhas da estrutura solar que são cortadas. Portanto, na face tem a pele de extrusão, quando sai na extrusora, essa face não absorve água, nem por imersão, nem por capilaridade. Portanto, é um produto que vai poder ser aplicado em paredes enterradas, em fundações ou em coberturas invertidas. Em termos de transmissão ao vapor de água, é um produto que, para a sua densidade, também apresenta uma boa resistência à transmissão de vapor de água. No sistema passival, isto é importante na consequência da necessidade de termos a estanquidade ao ar interior. Portanto, o XPS vai permitir manter o ar interior, para depois que os sistemas de ventilação com recuperação de calor seja feita a circulação. Em termos de resistência à compressão, apresenta resistências que podem ir desde as 30 toneladas por metro cúbico até às 70 toneladas por metro cúbico. Pode ser aplicado numa fundação, porque ter resistência à compressão suficiente para aguentar com a estrutura. Pode ser aplicado numa estrutura, numa cobertura acessível a pessoas. Pode ser também aplicado em pisos de acessibilidade automóvel. Por exemplo, aí vai variar a capacidade. Por exemplo, numa cobertura acessível a pessoas, 30 toneladas por metro quadrado. Numa laje acessível a veículos, 70 toneladas por metro quadrado. Em termos de reação ao fogo, como vimos anteriormente, como apresenta um aditivo ignífugo, ele tem capacidade de reagir ao fogo. É um produto de classificação E, na Aeroclasse, de reação ao fogo. Isto significa o quê? Não propaga o fogo, nem proteja. Portanto, é um produto que pode ser aplicado na construção civil. Ele é autoextinguível, nem vai gotejar
na presença de fogo. Os isolamentos térmicos em Portugal não podem ser vendidos abaixo de classificação E. Tem que ser sempre classificação E para cima. Portanto, é um produto que está certificado e pode ser aplicado na construção civil. Depois também depende da aplicação. Se estivermos a falar de uma aplicação entre duas alvenarias, não é? Numa parede dupla com caixa de ar, o fogo aí, ou aliás o XPS não vai ser relevante porque tem proteção. Quando pode ser relevante, pode ser num sistema ETICS, porque temos o isolamento pelo exterior, ou num sistema de cobertura invertido. Mas de qualquer modo não pode ser comercializado, ele é autoextinguível e não protege. Isto é um bocado um mito que existe, que o XPS arde. Ele não arde, ele autoextingue-se na presença do fogo. O que é que vai acontecer? Não existe a chama, ele vai evaporar. É a única coisa que acontece. A deformação sobre condições específicas. Ele tem a capacidade de suportar cargas e temperatura ao mesmo tempo. Aqui estamos a falar de um efeito flecha, mas não é um efeito flecha quando ele está apoiado, simplesmente apoiado nos seus bordos. Aí ele não vai aguentar, não é óbvio. Estamos a falar de uma situação em que ele está apoiado sobre um pavimento, é sujeito à temperatura e à carga, ele não vai apresentar aquele efeito banana. É nessa situação. O ciclo gelo de gelo. Estamos a considerar que ele pode ser aplicado numa cobertura invertida ou num sistema de ETICS, porque suporta os ciclos de baixa temperatura a alta temperatura. O facto de ter estrutura solar fechada, ele não absorve água, portanto não vai existir o efeito de gelo dentro da placa, não é? No seu interior, na sua constituição, e depois o efeito de gelo. Portanto, ele no interior não vai ter esse efeito, logo não vai comprometer as características técnicas, as características térmicas do XPS, nem a sua durabilidade em termos de estabilidade dimensional. É um produto que também é produzido com gases amigos do ozono e é 100% reciclável. Portanto, o excesso ou os desperdícios podemos voltar a utilizá-lo na produção. No efeito de desmantelamento do edifício, imaginemos, separamos o XPS e podemos voltar a reutilizá-lo na produção de novas placas de XPS. Soluções. Vou agora apresentar as soluções e eu aqui chamo de soluções 360 para edifícios. Porquê? O facto de ter a resistência à compressão, ter boa condutibilidade térmica, baixa condutibilidade térmica e poder estar em presença de água, nós podemos aplicar as soluções do Fibran XPS desde as fundações até às paredes enterradas, até às fachadas, até às platibandas, cobertura inclinada ou cobertura plana. Podemos fazer toda a envolvente opaca com o Fibran XPS. Portanto, como podem ver ali, eu chamo-lhe o 360 porque pode ir desde a fundação à parede enterrada, fachada e os dois tipos de coberturas que existem. Em obra nova e em obra de reabilitação também. Okay? Em termos de fundação, se calhar pelo interior, em termos de paredes enterradas pelo interior ou pelo exterior, em termos de fachadas, pelo exterior com o sistema ETICS, ou então pelo interior também com as placas de ETICS, ou então com um outro sistema que depois permite colar placas de gesso cartonado ao XPS e encostar à parede pelo lado interior. E em termos de coberturas, pelo interior e pelo exterior também é possível fazer o isolamento térmico. Em termos de fundações, utilizamos o Fibran XPS 300L, 500L, 700L. Aqui o 300, 500, 700 significa os kilopascais, 300 kilopascais, 500 kilopascais, 700 kilopascais. Os 300 kilopascais para coberturas, para fundações também, 500 kilopascais, 700 kilopascais, se calhar em fundação, em algum tipo de fundação, ou então para pavimentos com acessibilidade ao chão. Paredes enterradas também o 300L, aqui o L significa o encaixe, é o encaixe meio em madeira ou encaixe em L. Para fachadas, o ETICS GF porquê? É o tal produto que sai com aquela extrusão, mas depois que move-se a pele, fica uma face, a superfície gofrada, permite logo utilizar o cimento de cola para colar à estrutura e os cimentos também de acabamento do sistema ETICS. O maestro, estamos a falar do produto para paredes duplas. Quando temos um sistema de alvenaria, ou alvenaria por um lado, por exemplo, o gesso coordenado pelo outro, podemos utilizar o maestro,
que é para paredes com caixa de ar. Depois nas coberturas, o 300C, que é para cobertura inclinada, é o ranhurado que permite a colagem dos pontos de argamassa para depois fazer a colagem do contra-ripado e do ripado, para assentamento da telha. E de novo o 300L, o 500L ou o 700L para coberturas planas. Um exemplo de fundações, por exemplo, vamos utilizar, lá está, o fibrante XPS 300L, 500L ou 700L. Temos aqui a constituição, por exemplo, de um sistema tipo, de um sistema básico, em que de baixo para cima vamos ter o terreno compactado, um enchimento com granulometria variável, o chamado tuvenante, um nivelamento com areia, para começar a ser um produto mais fino, o botão de limpeza, o sistema de impermeabilização, para evitar a ascensão de águas, capilaridade. Depois então o fibrante 300L, ou o 500 ou 700, para isolamento térmico, uma manta reticulada para se quisermos fazer ali um isolamento acústico em laje térmico, se calhar aqui só para evitar passar às paredes, porque para baixo não vamos fazer ali. Não. E a penilha de enchimento e a regularização do pavimento e o revestimento interior. Okay? Em termos de paredes enterradas, podemos fazer também a estrutura da parede, temos o revestimento interior, pelo exterior vamos fazer a impermeabilização junto da parede, também. Aplicamos o fibrante 300L para isolamento térmico pelo exterior, porque pode estar em contato com a água, não tem problema nenhum. Em termos de água, já temos a impermeabilização pelo lado interior encostado à parede. O XPS vai fazer isolamento térmico e proteção mecânica também ao sistema de impermeabilização. Pode estar em contato com a água, não tem problema. Depois temos uma manta geotextil, o terreno, seja um enrocamento ou o próprio terreno. E depois cá em baixo vamos ter o sistema de drenagem de águas com enrocamento e com as escovagens próprias e os geotextos, mas não tem problema nenhum, que não vai afetar as características térmicas nem de comportamento térmico do XPS. Em fachadas, podemos utilizar o Fibran XPS ETIX, GF, com superfície gofrada, ou o Fibran XPS de Maestro. Pode ser utilizado dentro da caixa de ar no sistema de parede dupla. Em termos de sistema de isolamento pelo exterior, utilizamos o ETIX, temos a estrutura da parede, normalmente em alvenaria, ou correntemente em alvenaria, temos o revestimento interior, pelo exterior vamos ter as argamassas de colagem para o isolamento térmico, o fibrante XPS ETIX, que tem as superfícies gofradas, permite fazer a colagem em cimento de cola de colagem, e depois permite fazer todo o acabamento com umas cerca de 2 a 3 camadas de sistema de repouso pelo exterior. Depois também pode ser sempre pintado. Aqui também tem a vantagem de ter baixa permeabilidade ao vapor de água, portanto faz a estanquidade ao ar interior. Na passive house é um dos pontos importantes. Temos coberturas inclinadas, podemos utilizar o fibrante XPS 300L ou o fibrante 300X. Aqui temos um sistema que utiliza os dois, em que vamos ter a estrutura do interior, vamos ter ali já um ripado e no meio do ripado vamos utilizar o fibrante 300L para preencher a caixa de ar e depois por cima do 300L vamos ter o 300X, o que tem o acabamento liso e ranhurado. Para quê? Para fazer os pontos de argamassa, para podermos fazer pontos de argamassa ou até com outras escolas de colagem, que servem para este tipo de colagem, porque depois podemos utilizar também os ripados e contra-ripados em madeira ou em PVC. Se calhar em madeira utiliza-se os pontos de colagem em argamassa, e em PVC utiliza-se outro tipo de colas que o fibrante XPS 300X permite que se apliquem. O facto de ser ranhurado permite que esses pontos de colagem não andem a escorregar. Estamos a falar de uma cobertura inclinada. E depois o acabamento inteiro. Em termos de coberturas planas, temos vários tipos de coberturas. Eu aqui vou falar um bocadinho das não acessíveis, das acessíveis a pessoas, acessíveis ao automóvel, por exemplo, e as jardinadas. Em termos de cobertura plana não acessível, o que é que vamos necessitar aqui? Temos a estrutura de laje não armada, vamos ter o sistema de
de impermeabilização. Se for uma impermeabilização em telas bituminosas, aqui já faz ali a barreira ao vapor também. Se não, o próprio XPS faz. O XPS aplica sobre o sistema de impermeabilização, depois aplica-se uma manta respirável e permeável, no sentido que, se houver alguma fuga no vapor de água, aí já vamos permitir que ele saia, condensa cá fora, mas depois, ao condensar, essa manta respirável e impermeável já não vai deixar o vapor de água em forma de água entrar. E depois aplicamos uma proteção pesada, um seja claro, umas lajetas de betão, qualquer tipo de isolamento, de revestimento. Aí o que é que interessa? A proteção pesada vai ter que ajuda o XPS a ficar no sítio. Estamos a falar de um sistema de invertido. Se não pusermos uma proteção pesada sobre o XPS, como podem ver depois amostras têm no sacro que podem passar no nosso tanque, aí também é muito leve, se não houver eu vou ouvir. Em termos de cobertura plana acessível a pessoas, vamos ter a laje de betão na mesma, o sistema de impermeabilização, o XPS, o 300L, o 300L para fazer o isolamento térmico e depois então a proteção pesada sobre uma manta geotextil ou sobre uma membrana respirável ou transpirável. Por exemplo, no caso das lajetas, pode ser aplicado diretamente, pode-se fazer uma pequenina para assentar um mosaico, por exemplo, diretamente sobre essa manta ou geotextil. O XPS tem essa capacidade de resistência à compressão. As coberturas ajardinadas, temos também o mesmo sistema, laje em betão armado, sistema de impermeabilização, o XPS aqui pode ser o 300L, 500L, 700L. Vamos ter a membrana respirável e impermeável, um sistema de drenagem, umas lâminas drenantes, que é para depois fazer a drenagem da água do terreno. Podem fazer a drenagem em terreno, porque algumas dessas lâminas acumulam água para depois, numa altura que não haja chuva, essa própria água vai umedecer o terreno. Vamos ter uma manta geotextil, o substrato vegetal e depois a vegetação. Portanto, o XPS também dá para aplicar em coberturas, aliás, é o único que pode ser aplicado diretamente na cobertura verde em sistema invertido. Depois aqui o sistema de cobertura acessível ao automóvel. O que é que vai variar? Aqui já tem que ser o 500L ou o 700L por causa da resistência ao compressão. Mesma coisa, laje, sistema de impermeabilização, isolamento térmico e depois ali o tipo de acabamento. Depois vai variar se precisamos fazer pequeno ou não, porque depois pode ser uma laje de betão armado ou pode ser o betão bituminoso. Em termos de reabilitação, também é uma oportunidade porque podemos fazer a reabilitação térmica, a energética e a estrutural. A térmica vai permitir também melhorar o conforto e a temperatura interior dos edifícios. A energética vai permitir poupar energia, reduzir a pegada de carbono, porque não vamos ter necessidade de utilizar tanto aquecimento e arrefecimento através de equipamentos próprios. E em termos estrutural, porque a reabilitação térmica do edifício, principalmente no sistema ETICS, vai proteger todos os elementos estruturais, vai evitar as pontes térmicas e vai aumentar a durabilidade dos edifícios. Aqui principais produtos em termos de reabilitação vai ser o 300L para coberturas e pavimentos interiores, seja pavimento térmico ou pavimento sem pisos. E o sistema ETICS, o Fibra ETICS, vai fazer o isolamento térmico por fora ou por dentro do edifício. Aqui em termos de envolvente opaca, um bocadinho o que fui dizendo para trás, o XPS comparativamente com o EPS, lãs minerais, poliuretano e poliisocianurato, que é o PIR, a vantagem do XPS é que podemos aplicar na fundação, na parede enterrada, na fachada, através de parede dupla, através de isolamento pelo exterior, na cobertura inclinada e na cobertura plana. Temos uma envolvente totalmente opaca com o XPS, coisa que os outros isolamentos térmicos terão de ser conjugados uns com outros, porque não fazem a totalidade da envolvente. Depois para mais informações podem visitar hoje e amanhã ali no nosso stand. No nosso site tem fibra.pt
Tem aqui as soluções técnicas também para todo o tipo de situações, que falámos anteriormente. Tem também as fichas técnicas, os catálogos, também no site. E deixo-vos aqui também o meu nome e os meus contactos, número de telefone e e-mail, se precisarem de fazer uma consulta posterior. E se tiverem alguma questão para fazer agora, também estou disponível para vos responder. Queria saber em relação à pintura externa. Pintura externa? Qual é a durabilidade? Temos pintura no sistema de isolamento de fachada, isolamento pelo exterior com o sistema TIX, com o XPS. Ele vai estar em contato com o exterior. Terá que ser, o primeiro cuidado será a impermeabilização e a resistência aos raios ultravioleta. Mas será sempre aplicada sobre as argamassas.